Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa. Hoje estou aqui para uma aula de língua portuguesa do livro Aprender Sempre, sequência didática 3, construção de brinquedos. Hoje é nossa aula 4, construção de carrinho de rolimã. Vamos lá? Peguem o livro então, o livro Aprender Sempre, volume 1, quarto ano, ensino fundamental, a parte de língua portuguesa, tá? Hoje é a nossa aula 4 da sequência didática 3, construção de brinquedos. Aula 4, construção de carrinho de rolimã. Abram o livro na página 40. Vamos lá? O que vamos aprender hoje, crianças? Hoje, além de aprender como se constrói um carrinho de rolimã, nessa aula você vai pensar um pouco mais sobre o uso de R e RR. Então, crianças, hoje nós vamos aprender como faz, né, como se constrói esse carrinho de rolimã, tá? Espero que vocês tenham assistido o vídeo que o professor pediu para assistir na aula passada, tá bom? E aí nós vamos aprender e o professor vai escrever um texto instrucional junto com vocês hoje, tá? E além de aprender como se constrói esse carrinho de rolimã, vocês vão aprender um pouquinho mais de como escrever as palavrinhas com as letras R e RR, tá ok? Vamos lá? Atividade número 1. Você conhece o carrinho de rolimã? Leia algumas informações sobre ele. A construção de um carrinho de rolimã geralmente é artesanal, feita com ferramentas simples, como martelo e serrote. O carrinho pode conter 3 ou 4 rolamentos, quase sempre usados, dispensados por mecânicas de automóveis, e é construído de um corpo de madeira com um eixo móvel na frente, utilizado para controlar o carrinho enquanto este desce pela rua. Esse pequeno textinho, crianças, foi tirado dessa fonte, Carrinho de Rolimã, da página Wikipédia 2020, tá bom? Disponível neste site aqui, ó. Crianças, esse pequeno texto que o professor acabou de ler e que vocês acompanharam aí no livro, ele traz algumas informações sobre o quê? Sobre a construção do carrinho de rolimã, né? E aí ele fala que essa construção geralmente é artesanal. O que é isso, artesanal? É porque ela é feita com ferramentas simples, né? E aí ele traz alguns exemplos, né? Do martelo, do serrote, tá? E aí ele fala um pouquinho também dos materiais que são utilizados, né? O carrinho pode conter 3 ou 4 rolamentos. E aí vem o nome, né, do carrinho de rolimã, porque tem esses rolamentos, tá? Aí ele fala que pode ser utilizado 3 ou 4 rolamentos. Mas o texto que nós vamos escrever hoje, que é o vídeo que vocês assistiram, utiliza 4 rolamentos, tá bom? E também, daí, entre parênteses, fala que esses rolamentos a gente pode obter nas mecânicas de automóveis, que são materiais que são descartados por essas empresas, tá? E aí ele fala também que é construído de um corpo de madeira com um eixo móvel, tá? E na frente é utilizado para controlar o carrinho, enquanto desce pela rua. Crianças, uma coisa que o professor quer frisar com vocês. Apesar dessa construção ela ser uma construção artesanal, com ferramentas simples, é muito importante ter o acompanhamento de um adulto, tá bom? Por quê? Porque vai utilizar martelo, serrote e esses materiais não é muito seguro as crianças utilizarem sozinhas, tá bom? E outra coisa, vocês viram no finalzinho do texto que fala, né? Que enquanto desce pela rua, o que é isso? Que esse carrinho de rolimã as crianças utilizavam, né? Então, o que é importante vocês saberem? Que as ruas eram mais tranquilas, né? E as crianças brincavam na rua.
Hoje, a gente precisa procurar um lugar mais tranquilo para andar com o carrinho, tá? Porque as ruas são muito movimentadas, cheias de carro. Antigamente não eram, né? Hoje em dia elas são um pouco mais movimentadas, tá ok? Então são essas informações que esse pequeno textinho traz e agora a gente vai para a escrita do nosso texto instrucional que vai ensinar a construir um carrinho de rolimã. Vamos lá? Atividade número 2. Assista ao vídeo sobre a construção de carrinho de rolimã e escreva um texto instrucional sobre esse brinquedo. Crianças, na aula passada o professor pediu para vocês assistirem o vídeo, tá? Por quê? Para a gente poder conseguir escrever esse texto instrucional, tá bom? Assistiram? Espero que tenham assistido, tá bom? Crianças, se a gente fosse fazer essa atividade em sala de aula, vocês iriam escrever em duplas, né? No caderno ou numa folhinha, tá? Mas como a gente está nessa situação de pandemia, vocês podem tentar escrever depois no caderno, tá bom? Mas o que é mais importante? Vocês acompanharem hoje as explicações do professor, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Para a gente poder escrever esse texto instrucional que vai ensinar as pessoas a construir um carrinho de rolimã, a gente precisa pensar em 3 coisas, tá? No título, na lista de materiais e a lista dos passos a serem seguidos, tá? Para a gente poder escrever esse texto que vai ensinar as pessoas a construir um carrinho de rolimã, tá bom? Então vamos pensar no título primeiro. O título a gente pode colocar só carrinho de rolimã, né? Mas o que é importante já no título as pessoas saberem que é um texto instrucional. Então a gente vai utilizar a palavrinha construção, tá? Construção de carrinho de rolimã. E também a gente vai colocar a palavrinha simples. Por quê? Porque a gente vai escrever esse texto só da primeira partinha do vídeo, tá bom? Que é a construção do carrinho de rolimã simples, não o carrinho de rolimã de corrida, tá bom? Então a gente vai simplificar um pouquinho mais o texto, tá ok? E a lista de materiais. Quais materiais são utilizados? 4 rolimãs de caminhão, um parafuso de 10 centímetros por 1 centímetro com porcas, 4 arruelas, 2 eixos de madeira de 4 centímetros por 4 centímetros e 65 centímetros, uma tábua de 20 centímetros por 1,2 metros, tá bom? E quais os passos que precisam ser seguidos? O primeiro passo é encaixar o rolimã no eixo. O segundo passo é prender o eixo de trás na tábua. E o terceiro passo, prender o eixo da frente na tábua, tá bom? Então, crianças, da onde que o professor tirou isso? De lá do vídeo, né? A gente pensou no título, que a gente não vai fazer o carrinho de rolimã de corrida, a gente vai fazer o carrinho de rolimã simples, né? Os materiais que são utilizados para fazer esse carrinho de rolimã simples, tá? E os passos que precisam ser seguidos para a gente poder conseguir construir o carrinho de rolimã, tá bom? Então vamos lá escrever essa parte aqui, porque o título e a lista de materiais a gente já escreveu, tá? Esse daqui ele vai nos ajudar a escrever a parte que vai ensinar as pessoas a construir o carrinho de rolimã, tá bom? Então, crianças, olha só. O título a gente já pensou, né? O título já está escrito e a lista de materiais também, né? O que falta a gente escrever? Os passos a ser seguidos, né? Para a gente ensinar as pessoas a construir esse carrinho de rolimã, tá? Então, o que o professor fez? Escreveu o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo, com pouquinhas palavras, para a gente não esquecer de escrever todos os passos, tá bom? Então, a gente vai começar com o primeiro passo. O primeiro passo
a gente tem que ensinar as pessoas a encaixar o rolimã no eixo, tá? Então, para encaixar o rolimã no eixo, o que a gente vai precisar fazer, né? Olha só. Afine o canto da madeira com uma grosa, martele o rolimã no lugar que afinou para encaixá-lo. Crianças, olha só. O tempo dos verbos, olha só. Afine, martele, tá? Por quê? Porque todo texto instrucional se escreve nesse tempo verbal, tá? A gente chama esse tempo verbal de imperativo, tá bom? É como se fosse uma ordem, tá bom? No vídeo ele utiliza o verbo desbastar, tá? A gente poderia até colocar aqui, ó, desbaste o canto da madeira. Mas como essa palavrinha é um pouquinho mais complicada e às vezes pode ser que crianças leiam esse texto, então o que o professor fez? Utilizou uma palavrinha mais simples, né? Afine. Então, eu acredito que a maioria das crianças e os adultos vão saber o que é essa palavrinha, né? Afine o canto da madeira com uma grosa, tá? Esse é o material que ele utilizou no vídeo, tá? Mas ele também dá os exemplos de outros materiais, né? Afine a madeira com um estilete, uma serra, um esmeril, tá? O professor escolheu a palavrinha grosa, né? O material para utilizar para afinar o canto da madeira, tá bom? Então vamos lá agora para o segundo passo. Prender o eixo de trás na tábua, tá? Então, para prender o eixo de trás na tábua, o que precisa ser feito? Marque 5 centímetros no final da madeira, com a furadeira fure no centro, passe cola e parafuse o eixo na tábua, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, tá ensinando a prender o eixo de trás na tábua, tá bom? E o último passo é prender o eixo da frente na tábua, tá? Então, o que precisa ser feito? Marque 15 centímetros no final da madeira, coloque uma madeira de apoio, faça um furo no carrinho e no eixo. Utilize as duas arruelas entre o carrinho e o eixo e parafuse. Utilize a arruela também embaixo da cabeça do parafuso e das porcas e parafuse, tá bom? Então, olha só, crianças, como ficou o texto todo, tá? Com o título, com a lista de materiais e os passos a serem seguidos para a construção do carrinho de rolimã, tá? Então, o título aqui, construção de carrinho de rolimã simples, os materiais que vão ser utilizados e os passos. O professor não escreveu a lista dos passos aqui, tá? Por quê? Porque a gente escreveu aquela lista só para a gente lembrar do que precisava ensinar as pessoas, né? Lembra que o professor falou? Encaixar o rolimã no eixo? Então, o professor não escreveu aqui encaixar o rolimã no eixo. Já começamos com o texto. Afine o canto da madeira com uma grosa, martele o rolimã no lugar que afinou para encaixá-lo, tá? Então, aquela lista o professor não escreveu, só foi para lembrar das partes que a gente precisa escrever para ensinar as pessoas a construir o carrinho de rolimã, tá bom? Crianças, será que dos outros textos que vocês viram, não tinha ilustrações, desenhos, fotos, né, nos passos aqui, né? Será que todos os textos eles precisam ter essas ilustrações? Então, ó, pense, qual a diferença entre ter a ilustração e não ter? Né? Então, o que é importante, crianças? Seria legal se a gente colocasse aqui um desenho mostrando como que é esse primeiro passo aqui,
e aí um outro desenho, uma foto, né, de como é o segundo passo e como é o terceiro passo. Para que a gente vai utilizar esses desenhos aqui? Para ajudar na compreensão desses passos, né, a ser seguido pelas pessoas, tá bom? Então, os desenhos, as fotos, elas facilitam a compreensão, tá bom? Atividade número 3. Você já andou de carrinho de rolimã? Quem fez? Crianças, nessa atividade, vocês vão escrever sim ou não, tá? Se vocês já andaram de carrinho de rolimã, tá? Se sim, coloca o nome da pessoa que fez esse carrinho para vocês, tá bom? Se vocês nunca andaram de carrinho de rolimã, vocês escrevem não, tá bom? Então vamos lá, agora atividade número 4. Complete as palavras com R ou RR. Então vamos lá. Primeira palavra, essa palavra aqui é carrinho, carrinho. Olha só, o som forte entre duas vogais. Então, carrinho, a gente vai utilizar quantos R's? 2 R's, tá bom? Vamos lá, agora a outra palavra aqui, ó. Rua. Rua tem o som forte no começo das palavras. Então, vai usar quantos R's? Um R só, tá bom? Rua, um R só. Rabiola. Rabiola, olha só. É no começo da palavra e tem o som forte. Rabiola. Então, vai usar quantos R's? Um só, né? Porque está no comecinho da palavra. Olha agora essa palavra aqui, ó. Amarelo. Amarelo, olha só. Tem o som fraco, né? R, né? Amarelo. E tá entre duas vogais. Então, a gente vai usar quantos R's? Um R só. Isso mesmo. Vamos lá, agora aqui. Ferramentas. Ferramentas, ó, tá no meio da palavra e tem o som forte. Ferramentas. Entre duas vogais, o E e o A, né? Então, quantos R's nós vamos utilizar aqui? 2 R's, tá? Então, vamos lá. Agora, serrote. Olha o som forte de novo entre duas vogais, o E e o O. Então, no meio da palavra. Então, a gente vai utilizar quantos R's? 2 R's, tá bom? Atividade número 5. Escreva dicas para ajudar os estudantes que têm dúvidas sobre o uso do R e RR. Essas dicas poderão ser colocadas em um cartaz e disponibilizadas na sala de aula, para que os estudantes possam consultá-lo. Crianças, olha só, o que a gente vai escrever aqui? A gente vai escrever algumas dicas para as pessoas, para poder saber com quantos R's que vai utilizar para escrever as palavras, né? Se é com um R ou 2 R's, tá? O que é importante, crianças, vocês escreverem em algum lugar do caderno, isso aqui, também escrever no livro, mas escrever também no caderno, em algum lugar que vocês consultem lá quando vocês tiverem dúvida, tá bom? Para escrever uma palavra que vai utilizar um R ou 2 R's, tá bom? Então, qual a primeira dica que o professor vai dar para vocês? Olha só, nenhuma palavra começa ou termina com RR, tá bom? Então, sempre no começo de uma palavra, a gente vai utilizar só um R, não pode usar 2 R's. Ou também no final não pode utilizar 2 R's, é só um R, tá bom? Outra dica, R no começo da palavra tem o som forte. Então, sempre que o R estiver no começo da palavrinha, ele vai ter o som forte. Ra, ré, ri, ro, ru. Ele vai ter sempre o som forte, tá bom? Então, vai utilizar um R só. RR, no meio da palavra, tem som forte. Sempre quando a gente escrever uma palavrinha
que tenha os dois R's no meio da palavra, ele vai ter o som forte, tá bom? Ferramentas, né? Vamos lá, outra dica. R no meio da palavra, entre duas vogais, tem o som fraco. Então, lembra do amarelo, né? O amarelo tem o som fraco e ele estava entre duas vogais, né? Então, por isso que a gente utilizou um R só, porque ele tem o som fraco, amarelo, né? R no meio da palavra, entre consoante e vogal, tem som forte. Depois de consoante, nunca escrevemos com RR, tá bom? Então, sempre quando tiver uma consoante, né? Antes, a gente nunca vai escrever essa palavra com dois R's, tá bom? Estamos encerrando a nossa aula e o que aprendemos hoje? A planejar e produzir instruções de montagem de um carrinho de rolimã, considerando a situação comunicativa, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Grafar corretamente palavras com correspondência regulares contextuais, R e RR. Então é isso, crianças. Até logo e tchau!